Bom dia, tudo bem? A paz do Senhor Jesus, que o seu dia seja abençoado. Amém? Sejam todos bem-vindos. Deixa eu colocar uma observação aqui. Bom dia, irmã Dilma, tudo bem? Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe todas que estão chegando, as que ainda vão chegar. Que a palavra de hoje seja assertiva no nosso coração e que a semente crie mais um pouquinho de raiz em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu consagro ao Senhor o estudo dessa manhã, dou total liberdade ao seu Espírito Santo, para que o seu Espírito Santo haja de forma poderosa nos ensinamentos dessa manhã, que todo aquele que estiver com o coração aberto, Senhor, possa ser ministrado através da palavra do Senhor, através do Evangelho. O Evangelho nos traz a verdade, nos liberta, nos coloca em posicionamento diante do Senhor, que nos traz a paz, que nos ensina a caminhar de forma correta, longe do pecado, nos faz desejar servir ao Senhor cada dia mais. Obrigada, meu Deus, pelo amor que o Senhor tem por cada um de nós. Obrigada porque o Senhor é paciente no tempo de cada um de nós. Entendemos que esse tempo é limitado, por isso nós estamos aqui. Obrigada, Jesus. Em seu nome, Jesus, nós agradecemos por mais uma manhã de estudo. Amém. Amém? Glórias ao Senhor. A paz do Senhor. Hoje nós vamos entrar no capítulo 13. É isso mesmo, capítulo 13. Fala arrepender-se ou morrer. Então vai trazer para nós sobre arrependimento, misericórdia e sobre o reino de Deus. É isso que nós vamos ver hoje. Então do versículo 1 ao 5, já comeram bastante doce? Já mataram a vontade de comer doce ontem? Glória a Deus, né? E quem já começou a colher testemunho dos milagres que o Senhor faz quando nós nos sacrificamos por Ele? Eu e a minha família vamos entregar um jejum amanhã de 50 dias. É maravilhoso o que o Senhor tem feito na nossa vida. Assim como na sua vida, eu tenho certeza que também Ele já está agindo de maneira sobrenatural. Do versículo 1 ao versículo 5, vai falar para nós sobre o chamado ao arrependimento, quando diz assim: naquela mesma ocasião, algumas pessoas chegaram e começaram a comentar com Jesus como Pilatos havia mandado matar vários galileus no momento em que eles ofereciam sacrifícios a Deus. Então Jesus disse: vocês pensam que se aqueles galileus foram mortos desse jeito, isso quer dizer que eles pecaram mais do que os outros galileus? De jeito nenhum. Eu afirmo a vocês que, se não se arrependerem dos seus pecados, todos vão morrer, como eles morreram. E lembrem daqueles 18 do bairro de Siloé que foram mortos quando a torre caiu em cima deles? Vocês pensam que eles eram piores do que os outros que moravam em Jerusalém? De modo nenhum. Eu afirmo a vocês que, se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. Então aqui, essa parte do capítulo 13 de Lucas traz para nós que algumas pessoas foram até Jesus para falar com Jesus sobre os galileus mortos por Pilatos. Pilatos, governador, né? Daquele tempo, naquela cidade. Então Jesus responde que não eram mais pecadores que os outros, que não. Mas Jesus alerta,
ele faz um alerta, que se vocês não se arrependerem, todos igualmente perecerão, todos igualmente morrerão. Esse é o alerta de Jesus ali, para todos que estavam ali ouvindo o que ele estava dizendo, a quem foi, ao povo, as pessoas que foram até ele para perguntar sobre os galileus que Pilatos havia matado. Então, nós vemos aqui que as tragédias, como mostra aqui, de toda dor, a tragédia, elas não são sempre castigos. Nem sempre tragédias são castigos. É isso que Jesus traz. Mas são chamados para uma reflexão profunda ao que nós estamos fazendo, a como nós estamos vivendo, de que forma nós estamos conduzindo tudo aquilo que Deus confiou nas nossas mãos. Então, quando acontece algo impactante, algo que nós entendemos que é uma tragédia, que é um grande prejuízo, nós precisamos refletir sobre como nós estamos vivendo nesse período. Como nós estamos cuidando de tudo aquilo que o Senhor nos confiou. E diante de todo o acontecimento trágico que envolve a nossa vida em um determinado momento, o mais importante é o arrependimento genuíno. É o reconhecimento de que não estava realmente certo aquilo que nós estávamos fazendo. Então, o arrependimento genuíno, o arrependimento verdadeiro dos nossos pecados e dos nossos erros é o mais importante diante de Deus. Porque demonstra que nós somos humildes a reconhecer que nós não estávamos vivendo da forma que Deus gostaria que a gente tivesse. É uma maneira de dizer ao Pai que nós temos um coração ensinável, um coração moldável, e que a gente permite que Ele nos trate, que Ele nos cure. Entende? Então, diante de toda a nossa dor, diante de toda a injustiça que cada um de nós possamos vir a passar, né, ou que nós já passamos, pode ser que alguém aqui já tenha passado e esteja vivendo esse momento, nós precisamos nos voltar para Deus. Deus nos chama. Entende? Deus nos chama e não adianta a gente ficar buscando explicação. Ai, por que isso? Por que eu estou passando por isso? Por que Deus fez isso comigo? Não. Nós devemos perguntar para que eu estou passando por essa situação. O que eu preciso aprender? Onde eu errei que eu não quero errar nunca mais? Entende? É esse o posicionamento que nós precisamos ter. Isso demonstra o nosso amadurecimento espiritual, o nosso posicionamento em Cristo. Então, a verdadeira resposta diante de uma dor ou de uma injustiça causada a nós é o arrependimento pessoal, é a autoanálise, é se olhar para dentro. Se olhar para dentro, ali no silêncio, no teu secreto, e reconhecer que você precisa melhorar naquele ponto, que você deseja amadurecer espiritualmente e que você não quer passar por aquilo nunca mais. Entende? Isso nos liberta de cativeiros espirituais que nos castigam todos os dias. Então, esse arrependimento, ele nos traz essa libertação. Sair desse lugar que não está te fazendo bem e seguir o caminho que você deseja diante de Deus. Amém? Agora, do versículo 6 ao 9, vai trazer para nós sobre a figueira sem figos, que é a parábola da figueira estéril, quando diz assim: Então Jesus contou essa parábola. Certo homem tinha uma figueira na sua plantação de uvas, e quando foi procurar figos, não encontrou nenhum. Aí disse ao homem que tomava conta da plantação: Olhe, já faz 3 anos seguidos que eu venho buscar figos nessa figueira e não encontro nenhum. Corte essa figueira. Por que deixá-la continuar tirando a força da terra sem produzir nada? Mas o empregado respondeu: Patrão, deixa a figueira ficar mais esse ano.
eu vou afofar a terra em volta dela e pôr bastante adubo. Se no ano que vem ela der figos, muito bem. Se não der, então mande cortá-la. Glórias a Jesus. Obrigada, Senhor, por essa palavra. Então, o que nós vimos aqui? Que um homem tinha uma plantação, tinha uma terra. E existia uma figueira nesse lugar. Então, não encontrando frutos nessa figueira, ele pede para que o empregado corte essa figueira. Por 3 anos consecutivos ele foi buscar frutos e a figueira não tinha frutos. É isso que a palavra de Deus diz. Então, esse homem pede, o empregado, né, aqui que fala, o viticultor, o que tomava conta da plantação, ele se dirige ao patrão e diz, ele pede para que o patrão deixe que ele cultive ela por mais um tempo. Deixa eu cultivá-la por mais um tempo. Né? Me dá mais uma chance, deixa eu cuidar dessa figueira para tentar salvá-la. Só mais um tempo. Assim, o empregado que estava cuidando da figueira pede ao dono das terras. Então, o que isso significa? O que isso significa para nós nessa manhã do dia de hoje? Que Deus é paciente. Aleluia. Deus é paciente. Ele espera os nossos frutos. A misericórdia de Deus nos dá mais tempo. Só que tem um porém. O tempo é limitado. O arrebatamento pode ser a qualquer momento. Devemos ter consciência disso. O tempo é limitado. Deus tem pressa. Porque nós já estamos vendo sinais, não é verdade? E muitos sinais do fim dos tempos. Então nós precisamos entender que o nosso Pai é misericordioso. E o amor dele não tem fim por nós. Mas ele nos dá um tempo limitado. Assim como Jesus caminhava e levava o evangelho para quem? Para quem queria ouvi-lo. Porque quem não queria ouvi-lo, ele ia procurar quem queria ouvi-lo. Então, assim, o nosso tempo é limitado. Então, Deus é paciente? Sim, Ele é. E Ele sempre vai esperar que a gente gere frutos. Mas Deus respeita quem não quer ouvi-lo. A palavra de Deus diz isso e nós vimos isso ontem. Ele respeita. Assim como nós devemos respeitar aquele que não quer ouvir da palavra. Porque não somos nós que convence, mas o Espírito Santo. Nós precisamos levar o evangelho. Tentar levar à pessoa a paz, o amor de Jesus, a bondade e a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Mas muitos, por ignorância e cegueira espiritual, não estão prontos para ouvir. Mas olha que lindo que essa palavra nos traz. Ela nos dá, Deus nos dá mais um tempo, mais um tempinho para acordar, para produzir frutos. Estamos produzindo frutos de arrependimento dos nossos erros, dos nossos pecados, para que a gente viva a transformação que nós desejamos diante de Deus, porque a vontade do Pai é que a gente se transforme e muito rápido. Para quê? Para que Ele derrame na sua vida, para que Ele te use, para que as promessas dele cheguem até você. Esse é o desejo do Pai. Se você é mãe, se você é pai, não é esse o seu desejo? Que o seu filho cresça em obediência a tudo que você ensina, para que ele sofra menos, para que ele cresça mais rápido, não é? Não é esse o desejo do seu coração diante da vida de um filho seu? Para que ele se envolva em tudo com mais facilidade. Esse é o desejo nosso como pais humanos, e que dirá o desejo do nosso Pai Celestial. Então, se nós somos obedientes, se a gente ouve a palavra, se nós colocamos em prática o que Deus nos ensina, é a alegria dele, a maior alegria dele. Porque as bênçãos vêm de maneira como Deus deseja que chegue na sua vida. Entende? Aproveitar o tempo da graça
É agora, é urgente. É urgente o tempo que nós temos que aproveitar da graça que Deus nos dá. Um favor imerecido. Amém? Que essa reflexão fique de maneira profunda na nossa mente, no nosso coração. Em nome de Jesus. Agora, do versículo 10 ao versículo 17, vai trazer para nós sobre uma cura num sábado. Quando diz assim: certo sábado, Jesus estava ensinando numa sinagoga. E chegou ali uma mulher que fazia 18 anos que estava doente e por causa de um espírito mau. Ela andava encurvada e não conseguia se endireitar. Quando Jesus a viu, ele a chamou e disse: mulher, você está curada. Aí pôs as mãos sobre ela e ela logo se endireitou e começou a louvar a Deus. Mas o chefe da sinagoga ficou zangado porque Jesus havia feito uma cura no sábado. Por isso disse ao povo: há 6 dias para trabalhar, pois venham nesses dias para serem curados, mas no sábado não? Então o Senhor respondeu: hipócritas, no sábado qualquer um de vocês vai à estrebaria e desamarra o seu boi ou o seu jumento, a fim de levá-lo para beber água. E agora está aqui uma descendente de Abraão que Satanás prendeu durante 18 anos. E por que é que no sábado ela não deveria ficar livre dessa doença? Os inimigos de Jesus ficaram envergonhados com essa resposta. Mas toda a multidão ficou alegre com as coisas maravilhosas que ele fazia. Glórias a Jesus. O que Jesus diz aqui? Jesus cura no sábado essa mulher, diante de todos. Uma mulher que há 18 anos vivia em um cativeiro, em uma prisão, por Satanás. Satanás prendia ela. Você entende que tem doenças que é espiritual? Essa mulher era corcunda, curvada, porque Satanás mantinha ela presa. Então o líder ali da sinagoga, daquele templo, ele se indigna porque Jesus faz isso, mas Jesus repreende ele e responde que o correto é libertar no sábado, que para fazer a bondade, que para fazer o bem diante das pessoas, para levar a cura diante das pessoas, não tem dia. É qualquer dia, é qualquer hora. A compaixão é e sempre vai ser prioridade para Jesus. Entende? É esse pensamento, essa consciência que nós devemos ter sobre tradições religiosas. O que são tradições religiosas? Ritos vazios? Cumprimento de regras? Primeiro 1, depois o 2, depois o 3, depois o 4, depois o 5. Não pode pular para o 5 se precisar? Nas tradições religiosas, não pode. Tem gente que até dorme de tanta tradição religiosa vazia, ouvindo a palavra. O Evangelho de Jesus liberta, não aprisiona. O Evangelho de Jesus mostra que o amor, a compaixão, a prioridade sobre a vida das pessoas que necessitam está acima. É prioridade. O amor de Cristo é prioridade na vida das pessoas. Então a verdadeira religião liberta e restaura. Guarda isso para você. É o Evangelho. O Evangelho de Cristo te liberta, te restaura, te transforma, te levanta, te põe para frente. Não vai te botar para trás. Não vai te manter presa. Entende? Nós estamos mais preocupados com as regras das religiões ou com as vidas transformadas? Olha só. Jesus veio para transformar a nossa vida. Deus fez um sacrifício do próprio Filho para nós, por nós.
Por isso nós estamos aqui, pela misericórdia dele, tendo essa oportunidade de nos redimir, de fazer o bem, de buscar por amor a presença dele e não pela dor. Nós devemos sempre, sempre, todo o tempo, priorizar a misericórdia e a restauração sobre a vida das pessoas e da nossa também. Todos os dias nós devemos desejar ser hoje melhor do que ontem. Derramar mais amor hoje do que nós derramamos ontem. Esse é o nosso propósito, em nome de Jesus. Agora, do versículo 18 até o 21, vai falar sobre parábolas. Parábolas do grão de mostarda e parábolas do fermento, quando diz assim. E Jesus disse, no versículo 18, com o que o reino de Deus é parecido? Que comparação posso usar? Ele é como uma semente de mostarda que um homem pega e planta na sua horta. A planta cresce, fica uma árvore e os passarinhos fazem ninhos nos seus ramos. E Jesus continuou: que comparação poderei usar para o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura ali em 3 medidas de farinha até que ele se espalhe por toda a massa. E o que acontece quando você coloca fermento numa massa? Ela pode ser uma bolinha desse tamanho, né? Ela cresce. Então Jesus diz que ele compara o reino de Deus tanto com o grão de mostarda como com o fermento. Por quê? Porque o grão de mostarda é bem pequenininho, mas a árvore que forma é frondosa demais. Ela é muito grande. Ela é tão grande que os pássaros fazem ninhos no topo dela, nos ramos, de tão grande que ela é. Assim como o fermento. Às vezes a gente pega uma bolinha pequenininha, né? E bota dentro do copo de água ali, não é? E aquela bolinha cresce. Pra gente ver quando a massa tá boa. Minha avó fazia pão assim. Não sei se vocês ainda usam esse método de crescimento. Eu nunca fiz pão. Fiz pão muito tempo atrás. Não sei se hoje ainda continuo usando esse método da bolinha subir na água. Ela cresce. Assim é o reino de Deus na tua vida, na minha vida. Começa pequeno dentro de nós, bem pequeno, pequenininho. Hoje você gosta do que você ouve. Amanhã o que você ouve você coloca em prática. Aí no dia seguinte você continua gostando do que você está aprendendo, você começa a colocar um pouco mais em prática. E aí o Espírito Santo começa a te constranger com o amor dele diante de algumas coisas que você faz que não combina mais com você. E assim é o amor de Jesus. Ele chega pequenininho, e aí ele vai cuidando de você, ele vai te tratando, ele vai te posicionando, e você vai se rendendo cada dia mais. E o dia que você não ouve a palavra, você sente falta. Acontecia de ter dias no começo que eu não conseguia ouvir a palavra, eu ficava irritada, porque eu não tinha tido tempo. E aí eu comecei a entender que era o Espírito Santo que me cobrava. Poxa, você teve tantas horas do seu dia. Você não tirou nem um pouquinho para ouvir a palavra de Jesus. E é tão maravilhoso quando isso começa a acontecer que nós entendemos que quanto mais o nosso coração está aberto, mais o Pai quer te chamar, mais Ele quer derramar, mais Ele quer te acolher, mais Ele quer estar perto, mais Ele quer te cuidar, mais Ele quer te dar direção, mais Ele quer cuidar da tua casa, da tua família. Entende? Então o reino começa pequeno dentro de você, mas ele cresce e te transforma de maneira poderosa e invisível. Quando você vê, tudo está transformado. Começa como uma pequena labareda de fogo. E ela vai crescendo conforme você alimenta esse fogo com lenha. O que é a lenha? É a palavra. É a obediência.
Assim como a semente cresce com o adubo. O que é o adubo? É a palavra. Entende? Como Deus é maravilhoso, né? Como eu amo Jesus. É um amor ágape, um amor sem volta. Não tem como mais voltar para trás. Quando você se encontra com Cristo, quando você se encontra em posicionamento que você sempre quis estar, e que às vezes pelas distrações do mundo você se perdeu, mas agora você se encontrou e agora é hora de voltar. Voltar para a casa do seu Pai, para a casa do nosso Pai. Então hoje nós estamos semeando pequenas ações do reino na nossa vida. Nós já estamos semeando pequenas ações? Eu desejo que sim. Que você já esteja semeando pequenas ações ao seu redor e na sua vida também. Pequenos começos podem trazer grandes resultados. E sempre traz. E são resultados para a eternidade, que é o que importa na nossa vida. São os resultados para a eternidade. Nós estamos aqui para servir a Deus. Nós não estamos aqui para brigar por cargos, nem lugar, nem status. Servir a Deus nos dará recompensas eternas, que são as verdadeiras. Amém? Agora do versículo 22 ao 30 vai falar sobre a porta estreita, quando diz assim: Jesus atravessava cidades e povoados ensinando na sua viagem para Jerusalém. Alguém perguntou: Senhor, são poucos os que vão ser salvos? E Jesus respondeu: Façam tudo para entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos vão querer entrar, mas não poderão. O dono da casa vai se levantar e fechar a porta. Quem é o dono da casa? Deus é o dono da casa. Então vocês ficarão do lado de fora, batendo na porta e dizendo: Senhor, nos deixe entrar. E ele responderá: Não sei de onde são vocês. Aí vocês dirão: Nós comemos e bebemos com o Senhor. O Senhor ensinou na nossa cidade. Mas ele responderá: Não sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vocês estiverem do lado de fora, então haverá choro, ranger de dentes, de desespero. Muitos virão do leste e do oeste, do norte e do sul, e vão sentar-se à mesa do reino de Deus. E os que agora são os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Aleluia. Glórias a Jesus. É forte. Perguntaram a Jesus então, se poucos serão salvos. E ele responde: esforcem-se para entrar pela porta estreita. É assim que Jesus diz. Por que a porta estreita? Porque a porta estreita, imagina aí Imagina, sei lá, e você tentar entrar por um espaço extremamente estreito. É difícil, não é? Entrar pela porta fácil é mais larga, não é? A porta larga representa as coisas do mundo, as facilidades que Satanás te entrega assim, ó, de bandeja. Porque é isso que ele faz. E a porta estreita é caminhar com Jesus. Por quê? Porque requer disciplina, requer obediência, requer posicionamento, renúncias, firmeza, fidelidade. Não ter vergonha de falar do teu amor por Cristo. Não ter vergonha de dizer: eu sou cristã. Eu amo Jesus. Ele é o meu único Senhor e Salvador. Essa é a porta estreita. Ah, mas por que essa é a porta estreita, pastora? É a porta estreita porque muitos têm vergonha de dizer que servem a Cristo. Muitos têm vergonha de reconhecer Jesus como seu único Senhor e Salvador. Muitos têm vergonha de dizer: não, eu não vou porque eu não gosto desse ambiente. Não, eu não vou porque eu sirvo a Cristo e
E o que vocês estão fazendo não condiz com o que eu tenho buscado viver. Bendito é você que consegue fazer isso. Que consegue dizer, não, eu não vou. Porque o que tem acontecido nesse ambiente não é o que eu quero viver para mim. Ah, já tá mudadinho, hein? Já fizeram lavagem na tua cabeça? Já tá com a cabeça virada? Pouco importa o que falam de mim. Eu sei quem eu sou. E você deve saber quem você é diante de Cristo, entende? Então a porta estreita é isso. É você amar a Cristo de tal forma que nada tira o teu foco, que nada desvia você do teu caminho, nada tira você de onde você está e de onde você quer chegar. Você quer a sua salvação e você vai fazer tudo que for preciso para que ela se mantenha diante de Deus. Entende? Por isso Jesus diz que muitos tentarão e não conseguirão. Por falta de obediência, por falta de compromisso com Deus, por insistirem em dar mais valor às coisas do mundo do que dar valor às coisas do reino. Porque as coisas do reino são eternas e as coisas do mundo perecem. As coisas do mundo acabam. Veja, você veio aqui sem nada, você chegou aqui sem nada e vai embora sem nada. Sem nada. Mesmo que você peça para alguém colocar alguma coisa no seu caixão, a coisa vai ficar aqui na terra e você vai sem nada. Você não vai levar a coisa para a eternidade. Seja para o céu ou seja para o inferno. Não vai. Entende? Tudo que você tem, nada é teu. Nada é teu. Tudo é de Deus. Você só administra o que Ele te dá. Então, o dia que você entender isso, o dia que você começar a dizer que tudo é de Deus, tudo é dele, e você ter essa consciência, muita coisa muda. Você faz com que Satanás perca muita legalidade de poder das coisas materiais da sua vida. A sua visão é outra. Então mude o seu posicionamento diante de Deus. Tenha mais compromisso com o Senhor. Ó. A palavra de Deus diz que em tudo devemos dar graças a Ele. Em tudo. Dai graças a tudo. Dê graças a tudo que você tem. A tudo que você faz, a tudo que você conquista. Sabe que quando Jesus diz que muitos tentarão e não conseguirão também, ele está dizendo sobre aquelas pessoas que até tentam. Elas até tentam. Vão no culto todo domingo, marca presença lá, cumprimenta todos os irmãos, mas tá assim, ó, um pé na igreja, um pé no mundo. De segunda a sexta ele tá no mundo, de segunda a sábado ele tá no mundo, de domingo ele tá na igreja. Não serve para Deus. Não sou eu que estou falando. Eu vou ler para você o que está escrito em Apocalipse 3:10. Pega aí na sua Bíblia. Apocalipse 3:10. Está escrito assim, ó. Grifa aí na tua Bíblia. Apocalipse 3:10 diz assim. Desculpa, 3:16, perdão. Corrija aí para mim. É 3:16. Mas, porque são apenas mornos, nem frios, nem quentes, vou logo vomitá-los da minha boca. Entendeu? Deus vomitará os mornos. Ou você tá quente para receber o reino, ou você vai para o inferno mesmo. Vai perder sua salvação. Tá? É isso que a palavra diz aqui.
Nós não podemos ficar no meio. Nós precisamos buscar com força, buscar com intensidade. Como a sua vida vai mudar se você fizer isso? Se você nunca fez, se você está aqui hoje pela primeira vez, faça. Se posicione. Levante os seus braços para cima. Levante os seus braços ao céu. Clame a Deus. Clame ao Senhor com toda a força do seu coração. Se você ler do 15, está escrito assim, ó. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que vocês não são nem frios nem quentes. Como gostaria que fossem uma coisa ou outra. E aí em sequência ele vem, mas porque vocês são apenas mornos, nem frios nem quentes, vou vomitá-los da minha boca. A palavra de Deus traz isso. Tchau. Entende? É isso que nós precisamos nos posicionar. Não dá para ficar com o pé no mundo e um pé na igreja. Nós precisamos querer ser quente, queimar os nossos ossos na presença do Senhor. Chamar o fogo do poder de Deus através do Espírito Santo para queimar os nossos ossos, nos purificar, nos santificar, nos colocar em posicionamento, como é o desejo do nosso coração. Porque nós temos esse desejo. Mas aí vem as tentações do mundo e te arrasta porque é mais fácil. O mais fácil vai fazer você perder sua salvação, tá bom? Ouvir a palavra e achar ela linda e não fazer o que tem que ser feito, vai deixar você pro lado de fora do reino de Deus. Aí você vai chorar e vai ranger os dentes, como Jesus diz. E aí já vai ser tarde. Tá bom? Guarda isso para você. A salvação é um chamado sério. É urgente. Não basta ouvir ou conhecer a palavra. Não. É preciso responder com compromisso, responder com busca, responder com intimidade de conversa com o Senhor. Entrega genuína, entende? Sabe aquela hora que você está fazendo alguma coisa e aí vem assim, ó. Acho que eu devia ajoelhar e orar rapidinho. Ai não, depois eu faço isso, estou com tanta pressa. Perdeu a oportunidade. É o Espírito Santo pedindo, vai lá agora e ajoelha. Tem que ser agora. Ai, não, vou orar sentada mesmo. Vai lá e ajoelha. Porque se veio o pensamento de ajoelhar, é porque é para ajoelhar naquela hora. Tá no culto ali, aí você tá lá louvando e adorando ao Senhor, e aí você tá entregando, tá conseguindo se entregar, e aí vem assim, ai, vou levantar as mãos. Não, não vou não. Ai, ninguém tá levantando, não vou não. Para com isso. Levanta as mãos, louva ao Senhor. É o Espírito Santo dizendo, levanta suas mãos, entrega tudo que você tem, adora, que se importa se o teu irmão, ele que mude para outro lugar, vai sentar em outro lugar. Entende? Vai sentar em outro lugar. É isso que o Espírito Santo te chama. É isso que ele te pede. Entende? Minha irmã, sim, se ele perder a salvação, ele vai te vomitar, né? Ele vai vomitar todo aquele que não está quente para receber a salvação. Ignorar. Porque o evangelho, ele sempre traz palavras radicais, né? Palavras impactantes. Lembra do camelo passar pelo furo da agulha? É um absurdo, não é? Sim, é um absurdo. Era esse o posicionamento do evangelho de Jesus, para que as pessoas tenham um impacto da gravidade que é não seguir o reino. Deus rejeita. O vômito é um rejeito do organismo nosso, material, não é verdade? Quando nós comemos algo que não nos faz bem, o que o nosso organismo faz? Põe para fora. Então é como Deus, ele põe para fora do reino aquele que não está seguindo o que ele pede. Entende? Aquele que não está buscando, aquele que não está sendo obediente, aquele que não está sendo quente, aquele que está com o pé no mundo e o pé na igreja, Deus rejeita. Vai ficar para o lado de fora do reino. E é óbvio que se você ficar para fora do reino, vai para o inferno. A tua alma vai receber a condenação do inferno, entende? É isso que traz em Apocalipse. Quem sabe um dia a gente estuda Apocalipse.
É forte. Só os fortes vão aguentar. Amém? O que a gente entende dessa passagem aqui, dessa porta estreita? Que a salvação é um chamado sério e urgente, tá? E nós precisamos, então, buscar essa intimidade de todo o nosso coração. Então, nós precisamos buscar viver uma fé genuína e comprometida com o Pai. E não ficar apenas confiando em religiosidade superficial. Tá bom? A religiosidade superficial não vai deixar a gente passar pela porta estreita. Agora, nós vamos ver, voltando lá em Lucas, que eu saí. Diz assim, sobre o versículo 31 ao 35, que é a última parte. O amor de Jesus por Jerusalém, o lamento de Jesus por Jerusalém. Quando diz assim, naquele momento, alguns fariseus, o Espírito Santo está dizendo assim, ó, como será triste o crente, o cristão, que deixar de passar pela porta estreita. Esse vai sofrer mais, porque ele sabia o que deveria ter feito. Ele sabia o que precisava ser feito. Esse vai chorar mais. Esse vai ranger mais os dentes do que os que não sabiam. Porque os que não sabiam o que deveria ser feito nunca foram instruídos. Mas nós estamos sendo instruídos pelo Espírito Santo. Entende? E saber o que tem que ser feito e não fazer, esse vai sofrer mais. Amém? Guarda essa palavra. Em nome de Jesus. Versículo 31. Naquele momento, alguns fariseus chegaram perto de Jesus e disseram, vá embora daqui, porque Herodes quer matá-lo. E Jesus respondeu, vão e digam para aquela raposa que eu mandei dizer o seguinte, hoje e amanhã estou expulsando demônios e curando pessoas, e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. E Jesus continuou, mas eu preciso seguir o meu caminho hoje, amanhã e depois de amanhã, pois um profeta não deve ser morto fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros que Deus lhe manda. Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Agora, a casa de vocês ficará completamente abandonada. Eu afirmo que vocês não me verão mais, até chegar o tempo em que dirão, Deus abençoe aquele que vem, em nome do Senhor. Glória a Deus. Obrigada, Jesus, pela palavra. Jesus, então, é advertido sobre Herodes. Oh, Herodes vai te matar. Sai daqui. Ele está vindo. Ele vai chegar. E Jesus responde o quê? Eu vou continuar cumprindo a minha missão. Eu vou continuar fazendo o que eu vim para fazer. É isso que Jesus diz. Então, nada deve tirar o seu foco sobre a sua missão. Assim como Jesus. Entende que nós já vimos aqui que quando nós tememos a Deus, somente a Deus, nós não teremos medo de nada que vem do mundo? É sobre isso. É sobre esse posicionamento. Temer a Deus. E não terás medo das coisas do mundo mais. Porque Deus é o teu refúgio, Deus é o teu provedor, Deus é o teu único e verdadeiro protetor. Deus é quem te guia, Ele que te dá direção. Deus é quem vai te dar a sua salvação, em nome de Jesus. Amém? Homem nenhum pode fazer isso por você. Homem nenhum pode fazer nada disso que eu disse. Entende? Nada deve tirar o seu foco da sua missão. Depois Jesus faz o quê? Ele lamenta sobre Jerusalém. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos e vocês não quiseram.
Esse é o lamento de Jesus sobre Jerusalém. Então, o que traz aqui? Que Jesus deseja salvar. Ah, ele deseja. Olha aqui a chave, eu disse agora há pouco isso. Jesus deseja salvar todos, 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 todos. Mas ele respeita a escolha humana. Jesus respeita a escolha humana. Por isso ele lamenta. O coração endurecido perde a visitação de Deus. Diz assim, ó, misericórdia. Misericórdia. Eu não quero nunca perder a visitação de Deus na minha vida. Repete. Eu não quero nunca perder a visitação de Deus na minha vida. Entende? O lamento de Jesus, porque foi por causa dos corações endurecidos que estava perdendo a visitação de Deus naquela hora. Porque Jesus respeitou e respeita até hoje as escolhas humanas. Então, nós estamos resistindo ao chamado de Deus? Você está resistindo aos chamados de Deus? Por que você está resistindo? Por quê? É uma reflexão para você hoje. A recusa em responder o chamado de Deus está fazendo a você. Se você recusa, olha só, se você recusa hoje fazer o chamado de Deus, isso pode estar trazendo para você consequências irreversíveis. Sem volta. Entende? Então, cuidado. Cuidado, muito cuidado com a recusa diante do chamado que Deus tem para a sua vida. Se aquilo te queima já há um tempo, é o chamado de Deus na tua vida. É Cristo dizendo, vem a mim, caminha comigo, vem comigo. Por que o medo? Por que a vergonha? Por que a intimidação? Nada disso é de Deus. O medo não é de Deus, a vergonha não vem de Deus e a intimidação também não. São tudo flechas que os demônios lançam sobre a sua vida para que você paralise e não avance. Entende? Deus quer cuidar de você, quer derramar prosperidade sobre a sua vida. Deus quer te entregar sempre mais hoje do que ontem. De glória em glória, lembra? Nunca se esqueça disso. Tome isso como exemplo. Assim como uma criança, quando ela aprende a falar, nós precisamos ouvir repetidamente o Evangelho, para que nós não nos esqueçamos da palavra de Deus. Sabe a criança, quando começa a falar, você não fica repetindo para ela? Água, água, água. Até a hora que a criança vai falar, água. E aí ela não esquece nunca mais. Assim é o Evangelho. Nós precisamos buscar todos os dias para não perder a visitação de Deus na nossa vida e não sofrermos consequências irreversíveis. Amém? O que nós aprendemos aqui hoje? Que palavra gloriosa. Esse capítulo 13 nos trouxe. Tragédias. Logo no começo nós vimos. Tragédias são chamados ao arrependimento. Arrependam-se. Ou você vai pelo amor, ou você vai pela dor. Por isso existem as tragédias. Mas uma tragédia, ela traz sempre o quê? Uma transformação. Por quê? Porque através do arrependimento você é transformado, para que você nunca mais cometa aquele erro. Nós vimos também que Deus é paciente. Quando trouxe para nós sobre a figueira sem figos, Deus é paciente, mas Ele espera frutos gerados em nós. Mas existe um tempo limitado, não é? Então não perca tempo. Nós vimos que a compaixão supera as tradições religiosas sobre a cura daquela mulher que há 18 anos. Há 18 anos ela era presa por Satanás. Compaixão. Compaixão supera toda a tradição religiosa.
Nós vimos que o reino de Deus cresce de forma silenciosa e poderosa dentro de nós. E isso é maravilhoso. Assim como a semente e o fermento. Nunca consegui entender essa forma de dizer vem pela dor. Porque tem pessoas, minha irmã, que não conseguem enxergar a Deus. Então Deus toma algo dela. Faz ela sofrer uma dor profunda. Ou um prejuízo enorme. Para que ela entenda que quem manda e quem comanda tudo é Ele. Que Ele tem o controle de tudo sobre a vida daquela pessoa. Entende? Tem pessoas que, vamos dizer assim, vamos comparar a uma pessoa que tem muito dinheiro. E aí ela ama mais o dinheiro do que a Deus. E aí então o Senhor deseja que aquela vida não seja perdida, então Ele vai lá e Ele tira tudo daquele homem. E aquele homem da riqueza vai à pobreza. E é uma dor muito grande passar por essa queda. Porque hoje você tem tudo, come e compra o que você quer e amanhã você tem que pedir comida para os outros. Então isso é uma dor muito grande. Uma dor na alma, uma dor emocional. Porque você passa a viver em um momento ali de grande humilhação. De ter que se humilhar, pedir favor aos outros. E antes você pisava nos outros. Um exemplo, aquele homem pisava nos outros através da riqueza que ele tinha. Ele era soberbo. Entende? Perder coisas é tragédia, seja materiais ou seja sentimental. Uma destruição de um casamento, por exemplo. Uma esposa que idolatra muito o marido. Idolatra o marido mais do que o próprio Deus. Tá errado? Como pode idolatrar o marido mais do que o próprio Deus? Tá errado? Entende? Aí Deus tira o marido dela, arrebata ele. E aí ela tem que entender e aprender a viver debaixo dos comandos de Deus. Aí ela vai aprender que ela precisa de Deus acima de todas as coisas e não do homem. Porque no reino de Deus não existe marido. Existe o amor genuíno dos anjos por todos igual. Entende? Por isso diz que nós viveremos como uma grande família no reino de Deus, porque não haverá separação. Então, ou você vai por amor, porque você entendeu da palavra, você entendeu como é a palavra e vive a palavra, ou você ouve a palavra, continua no mundo em desobediência até que você perca, porque Deus dá e Deus tira, porque eu disse que tudo não é nosso, nada é nosso, tudo é de Deus. Então, se você idolatra mais uma coisa, mais uma pessoa do que o próprio Deus, Deus tira de você. Então, nós devemos ter cuidado para que as tragédias não cheguem. Toda tragédia traz dor. Toda tragédia traz dor na nossa vida. E é nessa hora que Deus chama. Vem. Vem para mim. Deixa eu te cuidar. Eu que vou te tratar. Você estava no caminho errado, você precisa entender. E tem pessoas que não entendem. Tem pessoas que se revoltam mais ainda. Aí Satanás adora. Aí ele ama. Aí ele abraça com força. Aí a pessoa se perde de vez. Entendeu? Entendeu como é a dor? O caminho da dor? Nós não devemos ser rebelde. A rebeldia não é de Deus. A rebeldia é coisa de Satanás. Ele, por rebeldia, foi lançado do céu para cá, para o inferno. Deus lançou Satanás e 1/3 dos anjos do céu por conta da rebeldia. Então, todo aquele que é rebelde está debaixo de influência demoníaca. Saiba disso. E então, se algum de vocês que estão aqui hoje vivem rebeldia, se livrem disso em nome de Jesus. Coloca teu joelho no chão e começa a clamar a Deus para tirar de você, para afastar de você toda rebeldia, porque espírito de rebeldia é dos demônios. Tá bom? Contenda e rebeldia. Não vem de Deus. Espero que eu tenha conseguido explicar.
Amém? Em nome de Jesus. Então, o reino cresce de forma silenciosa dentro de nós. Nós já vimos isso. A salvação exige o quê? Esforço e compromisso genuíno, né? Como devemos explicar? Através da palavra, como eu estou explicando para você. E aí, se a pessoa não quiser mudar, você não vai conseguir mudar ela. É o Espírito Santo que vai mudar. Tá bom? O que vai fazer a pessoa mudar é o Espírito Santo e a sua mudança, o seu comportamento, o seu posicionamento diante de Deus. Amém? Porque você viu que nós lemos aqui, que eu trouxe? Jesus desejava salvar toda Jerusalém. Mas muitos o rejeitaram. E o que Jesus fez? Ele respeitou. Ele ficou ali 3 dias curando, libertando e levando a palavra. Quem ouviu foi salvo. Quem não ouviu, olha a guerra aqui em Jerusalém até hoje. Entende? Obrigada, Jesus. Deus respeita as nossas escolhas. Sempre vai respeitar. Deus respeita as nossas escolhas. Ele aperta, ele espreme, ele forja, ele traz a dor, ele traz a tragédia. Ele tira coisas de nós, tira pessoas da nossa vida. A escolha é nossa de enxergar. Tira as escamas, Senhor, dos meus olhos, por favor. Peça isso em oração. O tempo da graça tem limite para que a gente receba. Olha essa chave. O tempo da graça tem limite na nossa vida. Jesus não ficou 3 dias lá? Quem pegou, pegou. Quem não pegou, perdeu. Entendeu? Jesus está passando na rua da tua casa. Ai, pera um pouquinho que eu vou terminar de lavar a louça. Perdeu. Passou. Já foi. Não tem tempo. Pera aí que eu só vou enxugar minha mão. Perdeu. Sai com a mão molhada. É isso que nós precisamos entender. Não tem tempo. Não podemos perder as oportunidades. Deus respeita a nossa escolha. Você escolheu acabar de lavar a louça? Ficou com a louça. Entende? Não temos tempo para perder. É um tempo limitado que Deus nos dá para a gente receber a nossa salvação. Eu estou pensando se eu vou ser batizada. Misericórdia. Tá pensando no quê? Qual mal vai te acontecer de você reconhecer Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador e descer nas águas do batismo? Qual é o mal que isso vai te trazer? Responde para mim. Escreve aí. Qual é o mal que isso vai te trazer? O que os outros vão pensar? Minha família vai virar de cara comigo. Vão me falar que eu vou ficar agora com a minha cabeça virada. Você está preocupado com os outros? Sério? É sério isso? Sinto muito. Então vai para a porta larga, porque a porta estreita não é para você. É muito sério isso. É muito sério. Você já é adulto. Você já sabe o que é certo e o que é errado. Você já sabe o que é pecado e o que não é pecado. Certo? Aí você ama Jesus, você declara para todo mundo que você ama Jesus. Eu amo Jesus. Jesus é tudo para mim. Você já é batizado? Não. Então, meu Deus. Por que não? Porque eu estou me preparando. Preparando para quê? Jesus fala, vem a mim, a todos que estão doentes. Vem, deixa eu te tratar. Vem do jeito que você tá. Vem como você tá. Tá pecador? Vem. Tá com vício? Vem. Deixa eu te tratar. Aí você vai lá consciente, Jesus. O Senhor sabe como eu sou, o Senhor me conhece, o Senhor sabe como que eu tô, qual que é os erros que eu tô carregando, mas me lava, me limpa, Jesus. Eu creio no teu poder, o Senhor pode me curar, o Senhor pode me libertar. Desce nas águas consciente. Declara Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Busca a sua salvação em nome de Jesus. É diante de Deus que você tem que se importar.
Misericórdia. Senhor Jesus, misericórdia. O amor de Cristo é tão grande que ele deixa você escolher. Ele deixa você escolher. Você já viu um pai brigando com um filho? Para o filho fazer o que o pai quer? Que inferno que é essa casa? É um inferno. Toda vez que é imposto algo à força, aquela casa é um inferno. Deus não quer inferno. Ele quer amor. Ele quer que você venha por amor. Ele quer que você venha sabendo o que ele está te ensinando. Quando um pai e uma mãe sentam na mesa com um filho e conversa, repreende, mostra o erro e mostra o que é certo e mostra que o caminho certo é o caminho que vai conduzir ele a menos dor, o filho vai refletir sobre aquela conversa que os pais tiveram com ele. Agora, se for em meia gritaria, a força, a imposição, o filho vai ser um rebelde. A escolha é dele. Entende? Em nome de Jesus. Eu declaro sobre a sua vida, em nome de Jesus, que toda cegueira espiritual está caindo por terra agora, que todas as escamas dos seus olhos estão caindo agora, em nome de Jesus. Que toda pedra, que toda mínima pedra que ainda exista no seu coração, atrapalhando você de receber toda a graça. Graça é favor merecido de Deus sobre a sua vida. Que caia por terra agora, em nome de Jesus, toda pedra que ainda possa existir no seu coração, em nome de Jesus. Que toda incredulidade caia por terra agora, em nome de Jesus. Que toda resistência a entender a palavra de Jesus, o evangelho de Cristo, cai agora em nome de Jesus. Eu declaro mente aberta sobre a sua vida em nome de Jesus. Eu declaro sabedoria dobrada, unção dobrada de sabedoria sobre a sua vida em nome de Jesus. Visão aberta aos olhos, visão aberta ao mundo espiritual para que você reconheça que Cristo te chama, que Ele precisa de você, que Ele precisa do seu posicionamento para a transformação da sua vida e de todo aquele que estiver ao seu redor, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, é isso que eu declaro sobre a sua vida na manhã do dia de hoje. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Esse capítulo 13, ele nos traz, ele nos chama focados no seguinte: refletir e mudar de vida, em vez de ficar buscando explicações. Para de buscar explicação. Chega de buscar explicações. Comece a refletir e mudar de vida, de uma vez por todas. Busque a transformação. Busque a transformação da sua vida em espírito e em verdade. É isso que Deus espera de você. Comece a transformar todas as vidas ao seu redor, através da palavra e do amor que você carrega, da verdade de Jesus. Critique menos. Ame mais. Pare de olhar as pessoas ao redor buscando defeito, querendo corrigir, com a sua mente julgando. Para com isso. Olhe as pessoas ao seu redor com amor e misericórdia e leve ali a palavra de Deus em forma de amor para aquela pessoa e não de julgamento. Esse é o seu papel diante de Cristo. Ai, mas eu não aguento aquela irmã da igreja, não dou conta. Para de olhar para ela. Fecha seus olhos a hora que você está orando, ouvindo a palavra. Ouve a palavra de olho fechado. Se a tua mente está pecando de olho aberto, fecha teu olho. Ouve. A palavra se ouve. Você só vê a palavra se você precisa ler. Se você não precisa ler e teu olho está pecando, fecha o teu olho e ouve. Para de julgar as pessoas. É Satanás que fica jogando flecha em você para você pecar. Lucas 13 também nos chama para viver uma fé que produz frutos. Gere frutos para alimentar pessoas. Através dos frutos do Espírito. Lembra da figueira? A figueira recebeu mais 1 ano. Se em 1 ano ela não gerasse fruto, ela ia ser cortada. O que é o corte? Cortado, lançado no inferno, no fogo. Nós temos um tempo limitado com Deus.
É isso que a palavra diz. Jesus não teve 3 dias lá em Jerusalém? Por 3 dias ele passou. Guardem isso, gente. Guarde esse ensinamento. Tá bom? Em nome de Jesus. Devemos priorizar a compaixão e a misericórdia acima das regras religiosas. Esse capítulo nos chama para que a gente entenda que pequenas ações no reino têm grande impacto no mundo espiritual. Grande impacto. Se você não suporta uma pessoa, e essa pessoa é irmã sua de igreja, você não suporta, teu corpo chega a tremer. É Satanás te trazendo ódio. Chega perto dessa pessoa e abraça ela. Não precisa falar nada, não. Quebra isso no mundo espiritual. Toma uma pequena atitude, atitude de Cristo. Chega perto dela e abraça ela. Olha para ela e fala assim, eu queria te dar um abraço, posso? Quebra essa dureza. Vai lá e abraça a pessoa. E a pessoa não vai entender, mas tudo bem, Deus está entendendo o que você está fazendo. O mundo espiritual está entendendo. E aí esse abraço quebra correntes, quebra a dureza do teu coração, no coração da pessoa, se tiver também. Tira a legalidade da mão do diabo, que fica ali te atormentando para você só ficar se comendo de coisa que não vem de Deus. Em nome de Jesus. Busca a sua salvação de forma genuína. Queira entrar pela porta estreita. É a porta mais difícil, que você tem que meio que virar de lado ali para passar. Primeiro passa um braço, depois passa o outro, outra parte do corpo. Não rejeite Jesus. Todo aquele que rejeita Jesus, Jesus vai te rejeitar diante de Deus. Se você tem vergonha de falar de Jesus, Jesus também tem vergonha de você e não vai falar de você para Deus. Obrigado, Jesus. Responder hoje ao convite de Deus. Responda hoje ao convite de Deus, antes que seja tarde. A gente não sabe se vai acordar amanhã. Eu não sei se eu vou pegar o carro e vou chegar bem lá onde eu preciso ir. Eu não sei. É Deus que sabe. Então eu tenho que estar alinhada agora. Você precisa estar alinhada agora. Se tem algum problema que você precisa resolver, vai lá e resolve. Faz uma ligação. Chama a pessoa. Não consigo ligar, não consigo falar. Manda mensagem. Pede perdão, libera perdão. Se arrependa do teu pecado. Eu me arrependo do que eu fiz com você. Escreve. Sabe aquele dia que eu falei daquele jeito com você? Olha, me perdoa. Eu realmente eu não fui legal. Eu não tive um bom posicionamento diante de Deus com você. E pronto. Morreu por fazer isso? Claro que não. Você foi, liberta. Tirou a legalidade da mão do diabo para ficar trazendo essa coisa que te come. Depois vira uma doença física no teu corpo. Vira um câncer. Vira uma pressão alta. Vira um diabetes. Quantas pessoas sofrem de fibromialgia espiritual? Fibromialgia é uma doença espiritual. A medicina não dá diagnóstico. É emocional. São flechas que os demônios colocam na mente humana. E a pessoa adoece, tudo dói. Dói o cabelo, dói o pé, dói tudo. Aí a pessoa passa por libertação e é curada. Recebe a cura em nome de Jesus Cristo. Olha a mulher corcunda. Corcundinha lá, andava corcundinha. O que era aquilo? Demônio nela. Prendendo ela, aprisionando ela. É hoje. É hoje. Não tem mais que deixar para depois, tá bom? Hoje, como que você tá? Você tá produzindo frutos? Tá priorizando misericórdia e caminhando pela porta estreita? Tá estreitinho ali? Tá andando estreitinho? Ou você tá apenas andando pela aparência da fé na porta larga, escancarada? É mais fácil aqui, vou por aqui. Como é que você tá andando?
Presta atenção. Se você ama Jesus, se você declara que você ama Jesus, presta atenção, o que falta você fazer para realmente o que você está falando ser verdade? Porque você precisa viver o que você fala. Viver o que você fala demonstra o seu caráter. Agora, se você está falando uma coisa e vivendo outra, você não tem caráter firmado em Cristo. Teu caráter não está formado em Cristo. Me desculpa, mas não está. E está errado. Você precisa viver o que você fala. Você precisa viver o que você ensina os outros a fazer. Se você está saindo ensinando, levando o evangelho, você tem que viver o que você está falando. Porque senão é pura hipocrisia. Igual os fariseus. Você não é melhor que os fariseus, pelo contrário, você é igualzinho. Vamos mudar isso hoje, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Para aquele que já conseguiu se posicionar, glória a Deus. Que o seu dia de hoje seja melhor que o de ontem. Que o seu derramar hoje seja maior do que o de ontem. Mas se você ainda não se posicionou, se posiciona agora, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar para que a nossa sede, a nossa fome da palavra seja aumentada cada dia mais. Em nome de Jesus? Amém. Obrigada, Jesus. Feche os seus olhos. Curve sua cabeça em sinal de reverência, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, no nome santo de Jesus, eu entro agora nas cortes celestiais e me apresento diante do Senhor. Coloco, Pai, na sua presença todos que estão aqui presentes no estudo dessa manhã. Que o Senhor possa visitar a vida de cada um agora, em nome de Jesus. Eu te peço, Pai, para que a sede e a fome da palavra do Senhor aumente cada dia mais sobre a vida de cada um que está aqui, Senhor. Com o coração disposto e disponível a te ouvir, a buscar o entendimento da palavra do Evangelho de Jesus. Esse é o desejo do coração do Senhor antes de ser o desejo do meu coração. Obrigada, meu Deus. Obrigada pelo que o Senhor tem feito na vida de tantas pessoas e na minha também. Eu consagro ao Senhor esse ministério de mulheres de avivamento. Declaro que o seu Espírito Santo é quem conduz tudo desde o início até o amém final dessa palavra, Senhor. Tudo é do Senhor. Todos nós somos vasos na sua mão. Enche-nos, Pai, todos os dias, cada dia mais. Ensina-nos a derramar da sua palavra e do seu amor sobre a vida das pessoas ao nosso redor. Forja o nosso caráter, como o caráter de Cristo, em nome de Jesus. Que a nossa mente seja forjada como a mente de Cristo. Que os nossos olhos sejam bons. Que os nossos ouvidos estejam blindados agora, em nome de Jesus, pelo sangue do Cordeiro. Que nós possamos ouvir somente a doce e suave voz do seu Espírito Santo. É isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, pela vida de cada um de nós que estamos aqui. Que o seu Espírito Santo se chegue perto de nós, se achegue com amor e possa nos trazer essa sede e fome da tua palavra, do conhecimento, de buscarmos a verdade, porque a verdade da tua palavra, Pai, é conhecermos e entendermos o que a tua palavra quer dizer. E isso nos traz a liberdade. O Evangelho nos liberta. O Evangelho nos coloca em forma de amor genuíno diante da presença do Senhor. Obrigada, Pai, por quem o Senhor é na nossa vida. O Senhor é o nosso Pai que nos protege verdadeiramente. O Senhor é quem nos ensina com amor. E nós entendemos, no que nós aprendemos hoje, que nós não podemos perder as oportunidades que o Senhor nos dá. Tudo é limitado. Obrigada, Jesus, pelo que o Senhor fez por nós, pelo teu amor genuíno, pelo teu amor ágape por nós. Obrigada, Espírito Santo de Deus, por nos acompanhar, por ser paciente com cada um de nós. Pai, em nome de Jesus,
Eu peço que nessa hora desse dia, o seu Espírito Santo encha de maneira poderosa, sacudida, cada um que está aqui presente agora, filhas e filhos do Senhor, de maneira sobrenatural. Em nome de Jesus, que esse fogo só aumente a cada dia, através da busca constante e intencional da palavra do Senhor, que é o que alimenta a nossa chama, a nossa fé. Em nome de Jesus, abençoe o nosso dia, Pai, nos proteja de todo o mal. Blinda-nos, Senhor, contra todas as flechas inflamadas de Satanás. Que tenhamos o discernimento de espíritos para entender quando é o inimigo a nos atacar e rapidamente, Senhor, buscar a Tua presença em oração e louvor e adoração. Em nome de Jesus, é isso que nós pedimos ao Senhor. Obrigada, meu Deus. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada. Glória a Deus. Que o seu dia seja abençoado. No nome santo e poderoso de Jesus. Se você sente a presença, como eu estou sentindo agora, continue orando assim que a live terminar. Amém? Deus abençoe. Até amanhã. Deixe o Espírito Santo agir em você. Deixe ele te tratar. Não atrapalhe a presença dele na tua vida. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até amanhã. Tchau.